Felipe Luiz está extremamente triste e chateado com Gabigol. Gabigol responde o Flamengo. Vamos trazer todas as notícias dos bastidores. Gabigol, Flamengo, Flamengo, Gabigol, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O elenco rubro-negro hoje vai entrar para jogar bola diante da equipe do Atlético Mineiro após sessão de treinamento ontem, na terça-feira. Como diria Mister Jorge Jesus, hoje é dia de correr dentro do campo, concentração total e foco no Campeonato Brasileiro. Apesar de remota, né, meus amigos e minhas amigas, a chance do Flamengo ser campeão brasileiro, por que não tentar? Por que não vencer, tentar vencer pelo menos todos os jogos até o final da temporada? Botar isso como objetivo, manter a competitividade e deixar para descansar apenas nas férias. Não tem aquela postura ridícula que o Flamengo teve no ano de 2022 depois de vencer as duas Copas. Por mais que seja histórico, tem grana para entrar nos cofres do Flamengo. De acordo com a colocação, entra dinheiro. E, pô, o torcedor quer ver o time campeão da Copa do Brasil vencer jogos, né? Nós somos o Flamengo. Acho que a gente tem que levar o campeonato a sério até o final. Vai que dá uma loucura aí e o Flamengo ganha o Brasil, mas imagina isso acontecendo também. Mas vamos lá, pessoal. Ó, escalação do Flamengo. Sem Gabigol, time terá a linha de 3 zagueiros contra o Atlético Mineiro, segundo Fred Gomes do portal GE. Ensaios indicam que Fabrício Bruno formará trio com Léo Pereira e Davi Luiz. Matheus Gonçalves entra no meio do Flamengo, já que o Flamengo não conta com uma série de meio-campistas, não tem Gerson, não tem De Arrascaeta, não tem De La Cruz, não tem um monte de jogador. O Flamengo, um negócio assim realmente impressionante, a quantidade de desfalques do Mengão. Se o Flamengo já estava bastante desfalcado para o confronto de hoje devido a lesões e convocações, aumentou a lista, né, na véspera do jogo. A diretoria decidiu afastar Gabigol para a partida de hoje, no Maracanã. Com um time bastante modificado, a principal mudança será no esquema com 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira formarão a primeira linha de zagueiros do Flamengo. Outra novidade é a entrada de Matheus Gonçalves no meio de campo. Ele terá a companhia de Everton Araújo e Carlos Alcaraz, o argentino Charlie, ali na volância do Mengão. E o provável time do Flamengo é o seguinte: o goleiro argentino Agustín Rossi no gol, na zaga Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, 3 zagueiros, coisa que o Felipe Luiz já fez, por exemplo, contra o próprio Atlético Mineiro, né? Não começou com 3 zagueiros, mas de acordo com que o jogo foi rolando, mudou a escalação do Flamengo ali para 3 zagueiros, então já é algo treinado. O Wesley, tá? Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves, Alexandro ou Ayrton Lucas, acredito que deva começar o jogo Ayrton Lucas, Michael e Bruno Henrique. Só para recapitular bem rapidamente, Fabrício Bruno, Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Ayrton Lucas, Michael e Bruno Henrique. O Flamengo tem 10 desfalques ao todo para o jogo de hoje. Léo Ortiz, Gerson, Varela, que foram convocados, Pulgar, De La Cruz, Carlinhos, De Arrascaeta no departamento médico e suspenso Alan e Gabigol afastado, né? Aí tem o De Arrascaeta também, né? Então são 10 atletas que o Flamengo não tem para esse confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Léo Ortiz, Gerson, Varela, Pulgar, De La Cruz, Carlinhos, Arrascaeta, Alan e Gabigol, beleza? O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro às 20 horas, horários do Brasília, partida válida pela 33ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 2-0 do Inter sobre o Fluminense, o rubro-negro saiu provisoriamente do G4 e está na 5ª colocação. Entretanto, lógico, o Flamengo já está classificado a Libertadores do próximo ano por conta do título na Copa do Brasil. Mais de 52 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto de hoje. A promessa é de casa cheia no Maracanã para comemorar, para erguer o troféu, para mostrar para a torcida, para provocar o Atlético Mineiro, para provocar os torcedores do Atlético Mineiro
que vão ao estádio do Maracanã, que eu sinceramente acredito que serão poucos, bem pouquinhos ali, estão ali bem chateados, cabisbaixos. Está rodando até uma imagem nas redes sociais do Guilherme Arana, que foi convocado também para a seleção brasileira, ao lado do Gerson e do Léo Ortiz, rapaz. Ele de cabeça baixa ali, tendo que conviver com os dois jogadores que foram campeões com o Flamengo ali na seleção brasileira, né? Enfim, após essa derrota do título com o Atlético Mineiro. O Gerson, antes da partida para enfrentar o Atlético Mineiro, ele deu um discurso no vestiário e falou o seguinte: hoje não tem herói, é todo mundo junto. Só temos um objetivo, a taça. Vamos levá-la de volta para casa porque ela é nossa. Mas vamos jogar. Não viemos aqui para se defender porque a gente nem sabe se defender. Vamos jogar, falou o Gerson. O volante Everton Araújo, que ganhou bastante espaço na equipe titular do Flamengo após a chegada do Filipe Luís e também com as lesões que o Flamengo vem sofrendo, o Cria conquistou o carinho da torcida rubro-negra pelos bons desempenhos, pelos bons jogos que ele vem fazendo com o manto sagrado. Em 5 jogos, ele é o atleta da Série A do Campeonato Brasileiro que possui mais bolas recuperadas. Olha que loucura. 5 jogos, 85% de acerto no passe, 28 bolas recuperadas, 10 desarmes, 9 interceptações, 28 ações defensivas e já tem um título, que é o título de campeão da Copa do Brasil. Será que o Everton vai aparecendo aí como uma espécie de novo João Gomes da meia cancha rubro-negra? Vamos ficar atentos a essa situação. Não volta. Em entrevista TNT Esportes, o diretor de negócios do Corinthians, Vinícius Cascone, afirmou que o Hugo Souza, o Neneca, permanece na equipe paulista. O clube está avaliando a melhor forma de pagamento pelo jogador, mas não tem que avaliar a forma de pagamento. Até porque só vai poder pagar parcelado se o Corinthians tiver crédito na praça para fazer isso. Se o Itaú, se um Bradesco, se um banco da vida der garantia para o Corinthians. Porque a Brax, que é a garantidora, só vai poder pagar o Flamengo no ano que vem. Que a Brax já pagou tudo que tinha que pagar para o Corinthians. Então o próximo pagamento ao Corinthians, que é em 2025, pelo Mateuzinho, vai pingar na conta do Flamengo. Agora, sobre o Neneca, o Hugo, tem até o dia 30 de novembro. Já estamos quase na metade do mês de novembro. Se não pagar até o dia 30, o Flamengo, então vem embora, não tem mais esse negócio. Tem que pagar à vista, não tem que ver a melhor forma de... À vista, no cash, no dinheiro, porque se não paga, meus amigos, parcelado, se paga parcelado, a gente já sabe que não vai pagar, né? A gente já sabe como é que o Corinthians é caloteiro. CBF não tentou mudar as regras do Brasileirão com o campeonato em andamento. A entidade, de fato, pediu à Conmebol a extinção dos playoffs da Sul-Americana, a exclusão de clubes brasileiros da pré-Libertadores e colocar mais uma vaga direta via Brasileirão, mas apenas para 2026. Ou seja, o Brasileirão de 2025, o Brasileirão só seria afetado a partir de 2025. A ideia era aliviar o calendário dos clubes, porém, a Conmebol nem respondeu ao pedido da CBF e não vai mudar nada nas competições. Também acho que não tem que mudar não, viu? Acho que tem que mudar os campeonatos estaduais. São os estaduais que tem que diminuir o raio dessas datas, essas 16 datas aí, para não ficar espremido o calendário do futebol brasileiro. Isso aí todo mundo já sabe, não é culpa da Conmebol. Playoff tem no mundo todo. Tem lá na Champions League, tem a pré-Champions também. Por que aqui não vai ter a pré-Libertadores? Ah, não, porque vai ter muito jogo. Meu amigo, é a competição internacional. É a principal competição que temos aqui no continente sul-americano. Não tem que mudar nada. Pelo menos essa é a minha opinião. Davi Luiz entra na mira do Corinthians em meio a futuro incerto no Flamengo. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians priorizou a contratação de um zagueiro para a próxima temporada. Com isso, Davi Luiz é alvo dos paulistas. Por fim, além do defensor rubro-negro, Sérgio Ramos, ex-Real Madrid campeão da Copa do Mundo com a Espanha, também está na lista. Rapaz, o Corinthians é maluco mesmo, viu? É louco, não tem dinheiro, não paga ninguém e vai seguir contratando jogador. Tudo bem que o Davi Luiz iria de graça, porque vai ficar livre de contrato. Não sei se deve renovar com o Flamengo. Não fica aí dando entrevista dizendo que não vai mais jogar pelo Flamengo. Muito pelo contrário,
né? Tá lá treinando, tá lá jogando, fazendo gol de falta, né? Enfim. Mas vamos entrar no tema de Gabigol agora, porque o rubro-negro, cara, é impressionante. Nem com título ele tem paz, é um negócio assim impressionante. Mas vamos lá. Gabigol treinou entre os titulares do Flamengo ontem, na terça-feira. O jogador estava, segundo Guilherme Silva, estava nos planos do Filipe Luís para jogar contra o Atlético Mineiro. O técnico não foi consultado sobre afastamento. Calma. Calma que a gente vai chegar lá. A decisão foi exclusiva da diretoria do clube, que alegou atos recorrentes de indisciplina do atleta. E aí, o pessoal vai chegar e vai falar: Pedrão, é ato de indisciplina dar uma entrevista e falar que vai sair do clube? Para mim, não. Para mim é falta de noção. Isso aí é falta de noção. Para mim. Ato de indisciplina é o que a gente vai entrar aqui, a gente vai enveredar aqui no vídeo. O Flamengo ontem, como todo mundo sabe, publicou uma nota nas redes sociais informando que o atleta Gabriel Barbosa não seria relacionado para o jogo de hoje. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do atleta, que já foram comunicados desde ontem sobre uma necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco do Flamengo após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. O Gabigol, logo em seguida, cerca de 50 minutos depois, escreveu o seguinte: em razão da nota publicada no dia de hoje, no caso foi ontem, ele publicou ontem, pelo Clube de Regatas do Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o meu contrato até o fim. Inclusive, para não jogar amanhã. Treinei hoje normalmente, no caso ontem, né? Ele tá na nota de ontem. E que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Ou seja, foi decisão do Flamengo, não foi decisão do Gabriel que ele tá falando aqui. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoalmente ou remotamente. Obrigado, nação. Estaremos juntos na Norte amanhã. Ou ele dá a entender aqui, nesse final, estaremos juntos na Norte amanhã. De que o quê? Ele vai estar na arquibancada, Pedrão? Ele vai estar no setor norte? Logo depois, ele repostou uma foto da torcida do Flamengo, lá que o Flamengo tinha publicado, e escreveu: por nós, pelos nossos sempre. Amanhã subiremos a rampa juntos. Ou seja, ele está falando que vai subir a rampa do setor norte lá do Maracanã. Olha que loucura. Será que o Gabriel hoje vai estar no meio da torcida do Flamengo, subindo a rampa do Maracanã? Será, rapaz? E aí, cara, o Guilherme Silva também traz a informação que Gabigol e seu staff analisam a possibilidade do atacante conceder uma entrevista coletiva ou exclusiva para colocar sua versão dos últimos acontecimentos ao torcedor do Flamengo. E aí, minha gente, quando foi ali por volta das 7h10 da noite, o Mauro César Pereira trouxe a seguinte informação: Gabigol se irritou ao ser substituído e não deve mais jogar pelo Flamengo. Intervalo de jogo, Atlético Mineiro 0 e Flamengo 0 em Belo Horizonte. Jogadores reunidos no vestiário ouvindo o técnico Filipe Luís, que repentinamente chama: vem, Bruno. O atleta chamado era Bruno Henrique, para o lugar de Gabriel Barbosa, que sairia para a entrada do velho parceiro de ataque. Irritado, o camisa 99 se afastou e foi para o outro módulo do vestiário. Léo Ortiz se levantou, foi até ele para tentar convencê-lo a voltar. Sem sucesso. Climão. Ninguém disse nada para não piorar a situação. Afinal, o título da Copa do Brasil estava em jogo. A discussão ali poderia desestabilizar a equipe e comprometer o desempenho. Cara, para mim isso é um absurdo. Uma final de Copa do Brasil, Filipe Luís vai, ele não gostou, fica de cara emburrada, parece coisa de criança mimada. Isso. Ao final, Flamengo campeão.
Gabriel Barbosa aproveita a primeira chance e diz que não defenderá mais o clube em 2025. Como numa tabelinha perfeita, a tal jogada ensaiada, o site GE publica minutos depois do seu destino, o Cruzeiro. Na última terça-feira, o vice de futebol Marcos Braz afastou Gabriel Barbosa da peleja desta quarta, novamente contra o Atlético Mineiro, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. A decisão foi pautada na possibilidade do atacante atrapalhar o ambiente, que provavelmente não contará mais com a sua presença. A não ser por uma enorme reviravolta, Gabriel Barbosa, cujo contrato termina no dia 31 de dezembro, não deverá mais ser relacionado para jogos do Flamengo. Essa é a informação. Segundo a Raíssa Simplício, que escreve lá para o Igual ao Brasil, o Felipe Luiz está muito decepcionado com a atitude do Gabigol. O elenco do Flamengo está muito decepcionado com a atitude do Gabigol. No entanto, o jogador nega esse episódio de indisciplina da parte dele, tá? No final da partida, o atacante foi convidado por alguns jogadores para dar o famoso banho de cerveja em Felipe Luiz, né, de gelo, de cerveja, durante a participação do treinador na coletiva de imprensa, e o atacante se recusou e proferiu palavras de insatisfação. O Pedro Ivo Almeida, inclusive, trouxe o que o Gabigol disse. Né? Chamaram, vamos lá, Gabigol, dar um banho de gelo no Felipe Luiz, ele teria falado, quero que se... As situações incômodas em relação ao Gabigol seguiram quando o atacante convidou o elenco do Flamengo para comemorar o título em uma festa na sua casa no Rio. O clube já havia reservado um local para receber os atletas. Ninguém compareceu ao evento no Camisa 99. Passou de todos os limites, disse uma fonte ouvida pelo Goal Brasil. Apesar de decepcionado com a postura de Gabigol, Felipe Luiz fez questão de exaltar a trajetória do atacante durante a entrevista coletiva após o título da final, após o título da Copa do Brasil. E ele falou: sinceramente, não sei se o Gabigol vai sair como ele falou. Ele afirmou que ele vai sair, que merece sair por cima, sendo verdadeiro protagonista dessa decisão. Participou do primeiro gol, depois fez outros 2 gols e deu a vantagem de chegar nesse estádio tão difícil com um resultado confortável. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador da história, uma lenda do clube. Como eu falei, é um jogador... enfim, repetiu aqui essas palavras o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está muito triste com essa situação. Várias fontes relatam que ele está muito chateado. Mas por que ele não falou isso na coletiva? Algumas fontes disseram que o Felipe preferiu evitar polêmica, segundo a Raíssa Simplício, e focar apenas na conquista coletiva do grupo. Para o treinador, era um momento de alegria e de festa. Após a publicação dessas notícias, o Gabriel postou essa foto aqui. Abraçado com Felipe Luiz. Ou seja, ele não negou publicamente, só postou a foto abraçado com Felipe Luiz, tá? Cara, eu acho muito triste tudo isso. Não sei se o Gabigol vai pro Cruzeiro, se o Gabigol vai pro Santos. Para mim é um cara que é ídolo do Flamengo, isso jamais vai apagar. Eu lembro como se fosse ontem aqueles 2 gols em Lima, e fora os outros gols em finais também, os 16 que ele tem. Mas esse rapaz, o Gabriel, ele não pode achar que ele é maior que o clube, cara. Ele não é maior, ele passa longe. Ele não é nem o maior ídolo da história do Flamengo. Tá longe de ser isso. Então acho realmente uma situação que saiu do controle. Para mim são 2 caras com ego enorme disputando quem tem a arma maior, que é o Gabigol e é o Landim. Para mim são os 2 ali que tá disputando quem tem a arma maior. E aí quem perde é quem? É o Flamengo. É o Flamengo que perde, né? Enfim, não deve mais jogar pelo Flamengo então. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que ele seja feliz, que Deus o abençoe, mas é uma situação realmente assim que tá fugindo de tudo, né? Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.